Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 585, o terceiro bloco, para falar sobre a MotoGP, que tivemos aí a definição do título na última etapa. Eles correram lá no Japão, em Motegi, na casa da Honda, e Marc Marquez fez a festa da torcida local, os japoneses que estão sempre muito animados, tanto com a Fórmula 1 quanto com a MotoGP. Fez a festa da galera da Honda, o Big Boss, como ele diz, estava lá presente e tudo mais. Foi inclusive ao pódio pegar o prêmio. Uma carta marcada, né, Fábio Campos? Uma carta marcada desde o Grande Prêmio da Argentina, né, Raposo? Como a gente desenhou aqui. Né, o Marc Marquez é campeão do mundo porque não só é o que é, e a gente vai falar sobre isso, né? Quero ouvir você, quero ouvir o Diogo. Eu acho que hoje é um programa da gente. Por isso que eu falei no bloco anterior, ou no primeiro bloco da Fórmula 1, que é até bom que os pentacampeonatos não venham no mesmo final de semana, né? Até pra gente ter não fazer duas análises no final de semana, embora, claro, são contextos, pilotagens, os elogios ou possíveis críticas, cada um são muito próprios. A única coincidência é realmente o número 5. Mas simbolicamente, um vai ganhar num final de semana, o outro vai ganhar no outro. E não é só a qualidade do Marquez, que a gente vai, repito, quero ouvir vocês falando também sobre esse assunto, mas o Marquez está 2 degraus acima dos seus adversários. Né? Não é como a Fórmula 1 que a gente discute qual degrau está o Hamilton, o Vettel, aonde o Verstappen se encaixa, onde o Ricardo pode estar nessa prateleira. Na MotoGP é outro tipo de diferenciação, porque são 2 degraus no mínimo, são 2 prateleiras acima que ele está dos seus concorrentes. O principal concorrente dele demorou a se achar com a moto, depois se quebrou todo em quedas, que é o Jorge Lourenço, e o que vai ser o rival dele histórico, né, vai ficar nos números sendo aquele que vai bater com ele, né, de quem vai mais longe em termos de números, que é o Valentino Rossi, né, não conseguiu nem cheirar em termos de campeonato. Houve até matematicamente uma esperança até o Japão, mas era absolutamente irrisória. Né? O Valentino Rossi jamais brigou pelo título, mesmo tendo sido vice, ficado em segundo, melhor dizendo, a maior parte do campeonato talvez. Né? Grande parte da tabela ele era o segundo, mas não tinha menor... o que é um retrato desse ano. Né? O segundo colocado foi o Valentino Rossi, que é um dos caras que está com um pior momento, não ele, mas a moto, enfim, com a Yamaha. Fica até difícil, né, medir ele, Fábio Campos. O Rossi, mas o Rossi já tem todo eu ia falar background, aqui não vou falar. O Rossi tem todo o histórico, tem todo já a carreira do Rossi está pronta, né? O Rossi já deitou a sua carreira, né? Por mais que ele ainda possa competir, né, ainda possa ganhar corridas, mas ele já tem a sua carreira feita. Ele não está construindo como todos os outros do grid, praticamente, estão construindo. O Rossi já tem a sua carreira construída, então mesmo que eles não briguem diretamente na pista, as carreiras brigam uma com a outra, porque o Marquez vai muito longe. Né? Estavam falando na TV inglesa esse final de semana que ele quer correr mais 15 anos de MotoGP. Então você imagina quantos títulos esse menino ainda não pode abocanhar. Só que a diferença, só para concluir o raciocínio, né? A diferença para os seus adversários de pista hoje, ela é gigantesca. Não é simplesmente o que a gente está vendo na Fórmula 1, de realmente um que se destaca, mas outros ali conseguem arranhar uma coisa. Não dá para arranhar o Marquez hoje, tecnicamente, no que ele consegue extrair da moto, no que ele fez nesse final de semana aí no FP4. Né? E pegar a segunda moto, apesar de que não é... A diferença de motos não é tão gritante assim, né? Se fosse na Fórmula 1, o cara trocar de carro demoraria uma meia hora até se adaptar. Na moto não tem isso. Mas mesmo assim, já levantar e já conseguir
fazer tempo forte. Até não foi tão forte, porque largou em sexto apenas. Mas aí já larga e já vai para cima. Na primeira volta ele já está em cima. É impressionante, assim. Mais uma vez ele evitou queda esse final de semana, apesar de ter caído, repito, no quarto treino livre. Mas teve mais uma vez aquela batida de ombro praticamente no chão. Ou seja, até para cair é difícil. Né? E ele está muito acima. Ele estava vendo um depoimento sobre ele, de que ele é o cara que ele não tenta mudar um grande problema que a Honda tem, que é a parte da frente da moto. E vi gente da Honda, quer dizer, não vi, mas relatos de gente da Honda que diz que ele não tenta brigar contra isso, ele pilota assim. Se a moto está saindo muito de frente, ao invés dele voltar pro box e não, vamos fazer, não, ele se adapta, ele vai com a moto saindo de frente, ele lida com a saída de frente. Não é que ele anula, ele lida. Então esse é um exemplo, a gente pode ficar aqui 1 hora falando, 2 horas falando, ou outro bloco na semana que vem, porque a MotoGP também vai voltar, a MotoGP agora tem a sua tripla, né? A rodada tripla, né? Foi Japão, depois agora tem Austrália, depois tem Malásia, enfim, tudo na sequência. Então, a gente pode gastar vários blocos falando sobre isso, sobre as qualidades dele, mas esse é só um exemplo, né? É um cara que não só evita cair, a gente já falou aqui no café da questão da inclinação de moto dele, que é absurda. E eu pergunto para vocês, aonde que esse cara vai parar? Eu devolvo para vocês devolvo o comentário jogando a pergunta. Aonde? Ele já tem 5, 7 eu não conto, porque os títulos da categoria de base para mim não somam com os da categoria principal, com Rossi, com ninguém. No Mas moto-velocidade.com tá lá, Mark Marques é pentacampeão da moto. Isso, concordo, parabéns. Tem 7 títulos na carreira, mas é um penta. Aliás, foi muito legal, né? A comemoração, né, o joguinho fazendo 7 lá, né, a camisa com o número 7, tudo isso é válido, mas é importante jornalisticamente passar para o ouvinte. Da MotoGP, ele tem 5 títulos e eu pergunto para os meus colegas até onde ele vai. Ele vai ter ser o maior, pelo menos em termos de número, né? É como eu falo, tem a questão de número, tem a questão de desempenho em pista, tem muito impacto, né? Será que ele não vai ser o maior, Diogo, também na pista? O jeito que esse provavelmente sim. Provavelmente sim, mas quando eu tava falando, envolve muitas coisas, inclusive parte extra pista, que é algo que eu acho que o Rossi faz de forma brilhante, mas pelo menos em números eu acho que já é algo absurdo e que, enfim, a menos que do nada ele para de correr, é algo quase que certo que uma hora ele vai bater Rossi, vai bater Agostini, enfim, e vai se estabelecer em números. E aí sempre vai. Por mais que eu acho que se manter esse nível durante muitos anos vai se tornar o maior de todos os tempos, sempre vai ter o cara que vai dizer que mas o Agostini isso, mas o Rossi aqui, aí, sabe, quando entra em qualidade, aí pode ser que entre muito na questão de opinião mesmo. Mas entre os maiores da história da categoria, ele tem 25 anos de idade. Isso já é algo absolutamente ridículo. 25, né? Eu acho muito complicado, né, essa questão de maior, porque a questão de épocas diferentes, fases diferentes, mas assim, obviamente, se parasse hoje, né, o nome dele já está impresso entre os maiores, aí eu gosto da lista dos maiores. Mas eu acho que aí, Raposo, é mais do que os números que a gente fala na Fórmula 1 do Hamilton com o Schumacher. Aí é aquilo que a gente já falou aqui no café, que eu já bati também nessa tecla. É o estilo de pilotar, é o cara que está mudando o modo de guiar a moto hoje em dia. É o cara que está fazendo as telemetrias serem revistas, é o cara que está. Isso para mim é mais simbólico do que os 5 títulos. Né? Porque a gente está entrando numa era já a era das eras. Mas um dia eu falo sobre isso, enfim, ou num Café Expresso, é um assunto maior. Mas independente disso, independente dos números, é um cara que quem até entende mais de motocicleta do que eu, do que outras pessoas, enfim, do que o cidadão comum, digamos assim, vocês têm lá o moto velocidade, certamente entendem mais do que eu, mas o motociclista que entende mais a questão até técnica das motos, é impressionante, enxerga nesse menino a questão do modo de pilotar que é quase que revolucionário, não só isso que a gente vê, que eu citei aqui, é um cara que foge de queda, ele reverte queda, eu nunca tinha visto isso, eu não sei de vocês, eu nunca tinha visto isso. Tão comum, acontece todo final de semana praticamente. Uma vez você pode falar, deu ali, mas o cara todo final de semana, o cara consegue evitar uma queda batendo o corpo no chão. Só isso já é uma genialidade, porque já garante ponto para ele. Já garante frequência para ele no campeonato. Já garante para ele constância em termos de ficar na pontuação, porque na hora que ele evita uma queda, ele tá seguindo a corrida. Isso faz toda a diferença. Eu concordo que é gigante, só de
criar uma tendência, né, de fazer os pilotos terem que correr atrás dele. Ele cria uma forma de pilotar que começa realmente a dar mais resultados, e quem quer lutar contra ele precisa correr atrás e aprender, né, o mesmo estilo de pilotagem. Com certeza é algo gigantesco. Eu não estou tirando a grandeza dele não, eu só estou tentando fugir dessa questão de maior de todos os tempos, mas é realmente um cara espetacular, sensacional. Veio ali, né, comboiando do Vi, né, nessa prova do Japão, que nem foi tão emocionante como você falou, mas no momento H, lá no finalzinho, foi para cima, fez a ultrapassagem, o Dovi tentando recuperar, acabou caindo e entregou de vez o campeonato. Então realmente é um cara gigante. Eu só espero que o Lorenzo, que é um cara que eu também considero gigante, apesar entre os nossos ouvintes, apesar de você também não gostar da palavra hater, é um cara que eu espero, porque a gente precisa, né, de que tenha disputa, a gente precisa de que seja realmente emocionante. Então eu jogo muitas fichas nesse duelo do ano que vem. Eu já... É porque tem a questão do Lourenço, né? Que realmente o Lourenço vai revitalizar a carreira do Marques, né? Porque vai dar agora outra perspectiva. Ele vai encarar 2019 de outra maneira, independente de sexto título ou não. Eu acho que 2019 é a batalha contra o Lourenço, né? Isso já está absolutamente dentro da mesma equipe, enfim, isso já está absolutamente estabelecido. Mas não fosse o Lourenço, talvez o Lourenço faça com que ele continue na Honda por mais tempo, né, e prorroga, eu já ia dizer aqui no café, né, que seria a hora já de procurar outro desafio. Porque o piloto cansa mesmo de ficar ganhando na mesma equipe, né? Por isso que o Vettel topou, por exemplo, sair da Red Bull e ir para Ferrari, embora, né, a Red Bull já tivesse caído. A Red Bull já tinha caído de desempenho, mas enfim, o próprio Schumacher, né? Que ele está assinado com a KTM já. Não, sim. Eu acho que ele não sei se ele está assinado, porque eu acho que essa informação teria vazado, mas que a KTM vai para cima dele, isso é claro. A KTM já namora, enfim, já promete uma proposta gigantesca. Até citei isso aqui alguns programas atrás, enfim, o nome do diretor da KTM, que agora me fugiu, já tinha falado, olha, vamos fazer tal valor, ele já até colocou um valor, enfim, a KTM vai para cima. Mas eu falando da perspectiva do Marques, eu acho que o piloto cansa mesmo, né? Como o próprio Schumacher na Benetton, enfim, tem vários pilotos que o cara tá ganhando, ele perde a graça. Parece que não, mas perde a graça. Tem alguns que não, mas já tá chegando nesse ponto na Honda, porque já são 5 títulos tão rápidos. São muito rápidos os 5 títulos dele. Ora, começou o quê? O primeiro foi o quê, Diogo? Foi 2012 ou 13? Acho que 13, 14. Né? 13, 14, 15 foi Lourenço, 16, é isso mesmo, 16, 17, 18. Tá os 5, é isso mesmo. Então, de 13 para cá, em 6 temporadas, ele ganhou 5. Por mais que tenha as peculiaridades, algumas foram mais longe, outras foram mais fáceis. Teve aquela segunda dele que ele embalou, acho que 10 vitórias seguidas. Enfim, mas cada uma tem o seu contexto. Eu acho que nele já deve começar, tudo isso é achismo, claro, mas nele já deve começar a existir peraí, né? Agora, já pensou, uma Yamaha, ou numa Ducati, no Marques na Ducati seria o sonho, né? Você já pensou, pegar esse menino que luta com essas motos, endireita essas motos da Honda, que são problemáticas, tem problema, o Crutchlow fala, o Pedrosa sofre, as motos têm problema, não é que... a genialidade do Marques, é importante passar isso para o ouvinte, é muito diferente da Fórmula 1, dos pilotos que têm os super carros, e claro, com seus méritos, vão lá e ganham. Não é uma moto perfeita, não é uma moto ruim. É provavelmente a melhor moto do campeonato. Mas é uma moto que o número de quedas dele nos anos em que ele é campeão indicam isso. Ele não cai pouco. Apesar de salvar muitas das quedas. Imagina se não salvasse, né? Então é uma moto com problema, é uma moto que não é perfeita, é uma moto que em algumas pistas é claramente pior do que a Ducati. Então isso é um detalhe que o ouvinte precisa saber, porque nos carros a gente associa muito a dominância ou as dominações ao equipamento, e nós não estamos errados. Na moto também pode acontecer, mas nesse caso do Marques tem vários títulos, não vou falar todos, mas tem vários títulos que esse de 2018 é um exemplo
ele tá num degrau acima, mas a moto dele não tá num degrau tão acima das outras assim, não. Diogo Gomes. Não, acho que o Campos já falou bem, até a própria equipe reconheceu, não que precisasse, mas até a própria equipe reconheceu, né, depois do título, que em vários momentos da temporada a Honda, a moto, né, não teve no nível do Marques, e isso vai de outros anos, até acho que esse ano no conjunto ele teve a melhor moto, talvez, porque a Ducati meio que teve alguns altos e baixos, mas ano passado, por exemplo, até principalmente ano retrasado, 2016, é um ano que ele estava longe de ter um equipamento assim realmente tão bom assim, e ele ganha o título de um jeito assim impressionante, sabe, de brigar até o final e conseguir, né? Mas pra você ver, não bastasse os 5 títulos nos últimos 6 anos, 3 desses títulos foram fechados aí em Moteg, né? E foi esse título agora. E lembrando que Moteg nunca fecha o campeonato, ela sempre tem ali umas 3, 4 corridas pro fim, né? Então, não bastasse vencer tudo isso, ele ainda vence com uma certa vantagem, né? De corridas ainda a serem disputadas. Eu queria perguntar para vocês sobre... Nós entramos no bloco da Fórmula 1, o segundo bloco. Eu não sei quantos estão ouvindo esse terceiro bloco da MotoGP que já ouviram o segundo bloco da Fórmula 1, já que são blocos independentes e cada um pode ouvir na ordem que quiser. Nós fizemos lá umas comparações sobre o Sebastian Vettel, como o Vettel teve a vida facilitada e como isso... Obviamente não é o caso do Marques, que o Marques já teve provas, já teve títulos, brigado e tal. Mas esse ano não ficou esse gostinho porque a Yamaha sumiu. A Ducati, o Lorenzo demorou muito para engrenar, e quando engrenar machucou e tá fora das últimas provas. O Dovi não é confiável, né? Uma prova ele é genial e tal, anda pra caramba, e outras provas desaparece. Não ficou muito... Na prova de título ele faz isso aí. Não ficou muito fácil pro Marques esse ano? Eu acho que fácil não, mas existe uma deficiência de adversários, eu creio que sim. Meio que a gente tem que pegar um pedaço daqui, um pedaço dali para tentar formar um piloto com características, né, super incríveis para poder brigar de fato com ele. A gente deu até um exemplo disso lá no bloco da Fórmula 1. Mas acho que o Lorenzo seria esse cara para brigar com ele, mas né, ainda começou o ano com aquelas dificuldades e agora se quebrou de vez, não tem mais o que fazer. Dovizioso, por mais que tenha feito uma temporada passada muito interessante, eu acho que eu ainda não consigo confiar ele para título, exatamente por esse tipo de coisa que aconteceu nessa corrida, né, que o Marques começa a quase que puxar ele, né, pra vir no lance dele. O Dovizioso começa a fazer umas curvas mais rápidas, que você fica assim com... Eu não sabia que a Ducati tinha toda essa velocidade de curva, e aí, sei lá, uma volta depois ele caiu, sabe? Parece que o Max meio que puxou ele pro erro, meio que forçou ele pro erro, tipo, vem vindo, sabe? Vem me seguindo. E aí uma hora ele simplesmente não aguentou e foi pro chão. Eu não vou dizer que fácil, mas inclusive, vem daí, inclusive, o fato de o Fábio Campos ter cravado ainda na Argentina, né, que ele seria o campeão, é o fato de não ter realmente aquele grande cara nas melhores condições possíveis que vá brigar com ele. O Lorenzo, por exemplo, já conseguiu brigar com ele, né? Mas quando estava numa situação muito boa, a moto sobrando, e não foi o caso desse ano. Eu acho que o Raposo tem razão nessa questão dos adversários, e realmente eu acho que até a Argentina, quando a gente falou aquele negócio do campeonato, era justamente por isso, né? Como que os rivais não tinham, em 2 provas tinham, quem foi bem no Qatar já tinha ido mal na Argentina, ao contrário também, enfim, os grandes patinando, os outros grandes patinando. Então o Raposo não está errado, foi um título facilitado. Só que eu acho que o nível dele, esquece os adversários, o nível do Marques foi muito forte no ano. Você vê o cara que larga em sexto e em 2 curvas está lá, em todas as provas tem condição de vencer, em todas as provas vai para cima, tem as brigas com o Dovizioso, eu acho que acabam sendo um retrato do campeonato, né? Eu acho que chamar Moteg de retrato do campeonato é injusto, até com o Dovizioso, apesar de todos os defeitos dele, que Marcelo Cesarino pega no meu pé, mas os defeitos do Dovizioso são de constância, não são exatamente de queda. Não acho um Dovizioso um cara que cai tanto assim.
mas o retrato do campeonato era aquele ali das duas primeiras provas, né? Todo mundo tropeçando, mas o Marques, independente disso, Raposo, ele foi muito mais constante do que os outros. Claro que os outros facilitaram, mas dentro das corridas, o nível dele foi sempre muito alto, né? Então, independente de quem estivesse lá, ele estava sempre brigando por vitória, ele estava sempre entre os primeiros, e eu acho que o retrato do campeonato fica sendo as brigas dele com o Dovizioso, né? As trocas, claro, o Lourenço também teve, mas a gente pode listar em 3, 4 provas daquelas de trocar até a última curva com o Dovizioso. Então eu espero que o que foi mais ou menos o retrato do ano passado, talvez até seja mais ainda, porque o Dovizioso brigou até o final do ano passado, e esse ano não, mas são dois retratos de dentro da pista, que eu acho sempre legal a gente pincelar, e eu acho que você tem razão, eu acho que a falta de constância dos adversários, e aliás é perigoso isso para 2019, né? Porque eu acho que o nível da Honda vai subir muito, as duas Hondas vão se puxar para frente, as duas Hondas vão brigar, eu acho que a moto tecnicamente tem muito para subir com os dois, porque são estilos diferentes, enfim. Se o Lourenço, a gente já falou sobre essa possibilidade, né? Se o Lourenço se adaptar, essa moto vai subir muito em relação às demais, então corre o risco de Yamaha, de Suzuki, que vai perder as suas regalias, da Ducati, que vai faltar piloto agora, na minha opinião, corre o risco de virar entendeu? A Mercedes, a Fórmula Mercedes da Fórmula 1 em 2014, 15 e 16. Corre o risco, claro. Estou falando aqui uma situação muito hipotética, porque a Yamaha pode acertar a moto e aí vai colocar na briga, o Viñales tem capacidade, o Rossi, né? A gente já sabe. Claro que pode acontecer muita coisa, a KTM pode subir, né? Agora vai ter os arcos, enfim. Claro que o campeonato pode ser bom, mas as condições técnicas da Honda de disparar depois do que a gente viu em 2018, por causa disso que você falou, Raposo, da inconstância dos rivais, se os rivais, resumindo a história, se os rivais forem inconstantes em 2018, desculpa, em 2019, a Honda eu duvido que a Honda seja inconstante, é isso que eu estou querendo dizer. Então, o nível vai ter que aumentar. Se já patinou esse ano e já acabou tão cedo o campeonato, até nem foi tão cedo, né, pelo matematicamente, mas na prática foi, imagine em 2019, quando a Honda terá, teoricamente, 2 pilotos brigando ombro a ombro, o que não aconteceu nunca na Honda. Há muitos anos não acontece na Honda. Eu tenho muito medo entre aspas, né, porque... Receio dos cesarinos da vida. Que absurdo colocar o Cesarino como um exemplo de, assim, generalizado, que absurdo. Como exemplo de pessoa que baseia-se toda a concepção de vida dele com base na última corrida. Porque se o Lorenzo, de repente, numa situação hipotética, começa a ganhar do Marques, vão vir os e-mails de que, mas o Marques nunca teve um concorrente e tal, nunca foi. Agora que ele tem alguém à altura dele, tá vendo o verdadeiro Marques. Se o contrário acontece, vai receber os mesmos e-mails, só que trocando o Marques por Lorenzo no e-mail. Não, mas vamos lá. Nossa, o Lorenzo já teve um companheiro aqui pra enfrentar. Exato. E se deu bem. Mas você acha que alguém vai lembrar de 2018? Não. 2008, aliás? Isso, mas 2009, 10. Não foi só 2008, ele é tricampeão. Né? Pois é, ele é tricampeão ao lado do Rossi. Não é só 2008. Ele Gente, é tricampeão. Mas ele derrapando com a Ducati no início desse ano já teve coisas do tipo? Mas aí é que tá. Aí é que eu confio no Cesarino. Uma coisa é questionar. Eu acho que alguém será questionado, sim. É o que eu tô falando do Vettel, é o que eu falo do Ricardo. Eu tô cada vez mais me colocando num papel de questionador, porque questionar as pessoas... Quem não é exagerado, quem não é cego, sabe que questionar não é diminuir. Não é dizer que é ruim, é questionar. Assim, até quanto isso aqui é um defeito, até quando esse piloto precisa trabalhar tal área. Então é o seguinte, Raposo. Em 2019, alguém será sim questionado. A não ser que seja uma briga muito épica mesmo, de cada um ganha uma prova, e alterna, e roda com roda. Aí, ótimo, estaremos todos satisfeitos. Mas se alguém fraquejar, e é muito mais a tendência de ser o Lourenço que está chegando, o questionamento é válido, claro que é válido. Só que eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Você tá com receio dos exagerados. Né? Mas os exagerados, será que os exagerados terão memória tão curta para apagar a ascensão do Lourenço com a Ducati? Que o Lourenço conseguiu reverter um jogo que eu repito sempre, o Rossi não conseguiu.
né? O Rossi não conseguiu reverter com a Ducati, e o Lorenzo conseguiu. Apesar de ainda ter todos os defeitos, da inconstância, de ter continuado caindo muito, o que é um defeito para se observar, porque se essa moto tem problema de frente, ou se continuar tendo problema de frente, tem que ver como o Lorenzo vai lidar com isso. Então, tá vendo? O que eu acabei de colocar aqui é um questionamento. Questionamentos vão existir, porque você colocar dois grandes juntos, é legal que se questione. Mas eu entendo o que você está dizendo, que os exageros, mas eu confio no Cesarino, eu tenho certeza que o Cesarino vai mandar e-mails em 2019. Primeiro, ele não vai fazer nenhuma comparação com o futebol, coisa que quem não sabe o que eu estou falando é só escutar o primeiro bloco. Segundo, que eu tenho certeza que ele aprendeu com o Lourenço. Nós vamos ter que esperar 2019 para ele cumprir essa promessa? Do futebol? Você não, mas o seu... não, eu acho que em 2018 ele não manda mais. Eu acho que ele aprendeu no primeiro bloco, eu acho que ele não nos colocará mais numa situação tão difícil de ter que esbarrar com o futebol aqui neste programa. Mas eu acho que o Cesarino, como vários outros, falando sério agora, aprenderam que o Lourenço pode não ser o piloto perfeito, pode estar atrás do Marques, inclusive em qualidade, mas, né, exagerar é igual o Vettel, exagerar dizendo que é ruim e apagar títulos mundiais por causa de defeitos é muita cegueira, né? Eu acho que o café não se dá muito não entra muito nessa questão, né? Diogo Gomes, algo mais pra gente falar sobre essa decisão? Eu acho que a corrida foi tão entre esses dois, né? Ainda tem aquela questão da TV não mostrar o que acontece em outros pelotões, na MotoGP, que nós já discutimos, e ficou tão entre eles que eu não sei mais se existe alguma outra coisa, algum outro destaque que você e o Campos querem ver. Eu queria desgastar mais 3 pontos, mas são pontos bem rápidos. Um é o da Yamaha, né, que a gente... Eu não recordo se a gente gravou sobre... Eu pelo menos não gravei, não lembro se vocês gravaram sobre Tailândia na MotoGP, mas essa corrida mostrou que aquela corrida, né, da Tailândia para Yamaha foi apenas um brilho ali, uma manobra do golfinho, como diria Thiago Raposo, né, uma situação especial, que a Pirelli levou um pneu traseiro especial e conseguiu encaixar. De novo voltaram, né? O Rossi até tem um momento da prova ali que ele anda em quarto, quinto, mas enfim. Né, eles perderam para Suzuki, né? Impressionante. Sim, eles perderam para Suzuki. Não que a Suzuki seja ruim, mas ver a Yamaha andando atrás da Suzuki é esquisito, né, Diogo? Sim, sem dúvida. O Vinhares, como sempre, perdeu várias posições na largada, perdeu mais uma posição depois na pista em si, ficou andando em 11º, depois ganhou 2 posições, porque Iannone e mais um outro piloto, que não recordo o nome agora, abandonaram, o Miller. E aí foi isso, o Vinhares ganhou 2 posições, que foram 2 abandonos de pilotos na frente dele, então a situação foi ainda mais, maluca. Isso o Vinhares que tinha dito que achava que os problemas agora estavam resolvidos nessa corrida, pra você ver. O outro ponto era o Crutchlow, o Crutchlow, que fez uma corrida bem interessante, ele já tinha andado bem na Tailândia, mas na segunda parte da corrida foi despencando. E agora bem na classificação também, né? Sim, classificou muito bem, e na corrida ele foi muito bem, tá certo que o Dovizioso dá uma séria impressão que estava controlando o ritmo durante grande parte da corrida, mas ele estava ali próximo, chegou a ultrapassar o Marques, inclusive, enfim, e terminou na segunda colocação, né, no final das contas, então merece aí querendo ou não, era a corrida não de caiu, da né? Honda. Porque esse cai muito, ao contrário do Dovizioso, esse cai muito, enfim, mas é muito bom, né? Sim, sem dúvidas. E o terceiro ponto a gente já esbarrou, né? Que é a questão da Suzuki. A Suzuki ela vai ter uma grande mudança para o próximo ano e conseguiu, né, mais um pódio no ano. Vinha para até as voltas finais ali com 2 pilotos para terminar no top 5, 3 e 4, terceiro e quarto, né? Na verdade, antes do abandono do Dovizioso estava em quarto e quinto, com o Iannone e o Rins, até que o Iannone cai sozinho de uma maneira bem esquisita, mas enfim, de qualquer maneira o Rins comprova o bom momento, mais um bom resultado do Rins, o que ela deu aproveitando-se inclusive também dos espaços deixados por Lorenzo, que não pôde correr por estar machucado, e da Yamaha, né, que está nessa situação, e está conseguindo aparecer, já tinha aparecido bem em Aragão, na Tailândia teve um papel até regular, agora apareceu bem de novo. Eu incluiria nessa lista sua o Álvaro Bautista, que fez um final de prova muito bom, ganhou a posição, acho que as câmeras não mostraram, mas enfim, sim, ele toma a posição do Zarco na última volta, e acho que foi do Zarco, né? E termina em quinto, ou seja, mesmo com a queda ali do Dovizioso, se ele fosse sexto, estava muito bom também. Então o Bautista foi e ele estava durante a prova discreto, e é impressionante como ele arranca no final. E eu fiquei muito, muito decepcionado com essa corrida, porque
Eu achei que essa corrida fosse ser melhor, muito melhor. Correm com os pneus duros quando a situação é grave, de ter sumo. Então já se espera, como na Tailândia, provas de que é um problema que a Michelin precisa tratar. Está afetando a qualidade das provas. Agora, nessa do Japão, o básico ali, foi a regra. Mas, por exemplo, o Dovizioso sempre arrisca. O Miller, coitado, talvez até tenha pagado por isso, porque foi de macio na frente, foi o único que foi, né, exageradamente, colocou macio nas duas. Mas, enfim, os pneus não estavam com esse problema de consumo. Então eu achei que essa prova fosse ter mais qualidade. Né? Não é que foi uma prova tão ruim, mas, poxa, né, ali na frente os 6 primeiros ficaram muito ali no trenzinho. O Rossi às vezes ali em quarto, e depois as duas Suzukis pegaram. Né, Dovizioso e Marques foi uma prova muito de estudo, então dessa vez eu posso dizer que foi uma prova que, prova ruim decepciona sempre, né, mas dessa vez as condições não era de poupar pneu, eles não estão aplicando esse problema do automobilismo e do motor, não tinha esse problema, dessa vez foi ruim porque foi ruim mesmo, enfim, esperava mais. E lembrando que na próxima corrida o Lorenzo também não participa, ainda está se recuperando, né, por não ser 3 corridas em sequência. Acho que não corre de Ducati mais, viu? Algo disso. Pode ser sem informação nenhuma. Estou falando aqui por palpite puro. Acho que não anda de Ducati mais não. E o Álvaro Batista vai ser o substituto dele em Felipe Aslan. Acho que segue também, mas pelo menos agora confirmaram só para Felipe Aslan. O problema do Lorenzo é porque ele sofreu aquela queda forte em Aragão. Aí ele vai para a Tailândia e sofre uma queda ainda mais forte. E da lesão. A queda da Tailândia foi feia. A queda da largada em Aragon é aquela que você fala, pô, mas machucou. Mas às vezes machuca mesmo. A gente não percebe porque não somos nós que estamos batendo no chão, né? Mas a da Tailândia realmente foi uma quedona, diria o outro. Não, e assim, naquela curva 2 que eu até comentei um tempo atrás, que antes da moto ir pra lá, pra Tailândia, que eu comentei que essa curva 2 ia dar bronca. Nem deu tanta bronca assim, mas deu essa queda do Lorenzo, e pelo que eu vi, acho que foi um erro da moto, na realidade, né? Quando ele apertou os freios, a moto meio que distribuiu tudo no freio traseiro, ou algo do gênero, e aí ele perde o controle total. Parece ter sido por erro dele. Foi mais um erro, um problema que teve na moto, no momento que ele vai pra freada ali ele perde a moto e sai capotando de um jeito impressionante. E o engraçado, Diogo, quer dizer, engraçado não, né? O curioso é que ele foi pro Japão, deu algumas voltas e acho que descobriram, eu não sei, porque realmente às vezes os termos médicos em inglês a gente se perde um pouco, mas pelo que eu entendi, descobriram uma outra fratura. Descobriram uma fratura que não é exatamente a fratura da queda, assim, a fratura que ele focou após a queda na Tailândia. Então, pelo que eu entendi, isso se deixou passar. E ele descobriu uma outra dor, um outro problema sério no osso no Japão. Já no Japão agora. E aí pegou o avião, enfim, foi embora. Ele não ficou 2 minutos na moto, não. Ele subiu na moto, acelerou, quando estava na metade da volta de saída, ele já, tipo assim, começou a andar 10 segundos, mas ele tá na pista, ele já encosta no box, cai a mão pra cima, assim, tipo, me tira daqui de cima e pronto, e acabou aí. Eu tô falando essa questão médica porque talvez a cobertura aqui do Brasil, que, né, o comentarista de MotoGP é um cara muito bem informado, não sei se às vezes ele deu até mais detalhes dessa parte médica, mas pelo que eu entendi, tinha o pé esquerdo e descobriram uma fratura na perna direita, ou aqui no punho, enfim, não sei exatamente onde foi, mas descobriram uma fratura que não sabiam. Então, isso foi muito esquisito, ficou estranho, né? Porque aí a Ducati não tinha piloto substituto, porque o Michele Pirro estava em Abu Dhabi participando de um evento, enfim, foi uma coisa meio estranha para ser descoberta assim no Japão, depois de dar uma volta para testar, para ver se estava tudo bem. Foi bem estranho essa questão médica aí do Lourenço. E é isso. Com isso nós fechamos o terceiro bloco da MotoGP, falando desse pentacampeonato. Semana que vem a gente volta de outro pentacampeonato aqui, comemorando aí os 11 anos. Escrevam pra gente, dando os parabéns e tal, a gente gosta disso. Agora, vamos pensar em alguma coisa especial para esses 11 anos aí. Por que os nossos ouvintes podem até sugerir para nós, hein? Podem até sugerir, vamos pensar em alguma coisa especial aí no aniversário do café semana que vem, gente. Se não tiverem aqui 11 e-mails no mínimo para comemorar os 11 anos, eu nem venho pro programa. Ora, bolas. Exatamente. Então a gente fecha por aqui, lembrando que
Pode ser que pinte um bloquinho de Stock Car durante a semana. Fiquem de olho no feed, na página, no Deezer, no Spotify, no Facebook, no Twitter, em todos os lugares onde você costuma pegar a sua notificação de programa no ar. A gente então encerra aqui esse terceiro bloco. Um abraço para todos e até durante a semana ou até a semana que vem. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.